paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos, que Deus abençoe os irmãos que têm acompanhado, os novos inscritos, os inscritos do canal. Estamos aqui mais um dia, irmãos, graças a Deus, para nós estar falando sobre a lei e a graça. E nesse vídeo, eu quero estar mais um dia aqui, mostrando para os irmãos, explicando a diferença da lei e a graça. E explicar para os irmãos também por que tem pessoas que falam que a lei não foi abolida e tem pessoas que falam que a lei foi abolida. Deve ser explicado por quê? Para não ocorrer erros. Um exemplo, se a pessoa falar que a lei foi abolida, vai incorrer em erros na teologia. Se a pessoa falar que a lei não foi abolida, vai incorrer em erros também. Porque tem que saber conciliar a lei e a graça. Porque tem sim a lei e a graça de Deus. Então tem que ser explicado. A lei de Moisés, ou seja, a vigência da lei de Moisés, as leis cerimoniais e as leis civis, algumas foram abolidas, ou seja, foi abolida a lei cerimonial no caso. Hoje não tem sentido nenhum mais, né, ali cumprir as leis cerimoniais. E também explicar também essas leis morais de Deus. Porque se você falar a lei não foi abolida, vai incorrer em erros, tem que ser explicado. Então, eu quero explicar sobre essas questões, mais um vídeo aqui, e creio que vai abrir seu entendimento, sua compreensão, né, dos irmãos, que é meu objetivo, abrir seu entendimento, sua compreensão, para você compreender, né, a lei e a graça, né, o que o texto tá falando ali. Quando você vai estudar ali, aprofundar mais na teologia, você vai encontrar com a palavra semântica bíblica. O que é semântica bíblica? Eu vou explicar por que tem essas duas interpretações. Alguns falam que a lei foi abolida e outros falam que a lei não foi abolida. Eu, no caso, falo que a lei foi abolida, mas tem que ser explicado, né? Porque tem muitos que defendem que a lei não está em vigência, que a lei foi abolida, então você está livre para fazer o que quiser. Mas não é bem assim não. Mas a lei foi abolida, sim. Você encontra a palavra semântica bíblica. O que é semântica bíblica? Semântica é o estudo das palavras individuais do contexto no texto ou dentro do texto. Esse é chamada na teologia de semântica bíblica. Então, palavra semântica, né? Estudos dessas palavras individuais dentro do contexto da Bíblia. E quando você vai estudar essas palavras individuais, quando você vai estudar essas palavras, a palavra individual, também você vai encontrar outra palavra na teologia, porque a teologia tem esses tópicos, essa separação para que você entenda, estude e entenda cada tópico para que você entenda a palavra de Deus. Por isso que tem esse lado da teologia, esse lado positivo da teologia. Tem os lados negativos também, tem os lados negativos da teologia. Então, você vai encontrar outra palavra que chama polissemia. O que é polissemia? São as palavras que apresentam vários significados. Então, a Bíblia ela é polissêmica. A Bíblia ela é polissêmica. Então, toda a Bíblia você vai encontrar uma palavra que tem vários significados. Eu posso te dar um exemplo aqui, para que você entenda. Vários sentidos. Né? Vários sentidos, a expressão correta, a palavra correta, vários sentidos. Ou seja, a palavra vela. Eu acendi a vela. A vela do navio era nova. A palavra vela. Então a palavra pregar, né? Uma palavra simples, né? Que todos sabem, conhecem a palavra pregar. Ou seja, fulano pregou. Eu preguei o quadro na parede. Então o sentido das palavras é chamada de polissemia. Então, quando você vai estudar sobre outros temas também, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, quando você vai estudar ali vários temas, vários tópicos, você vai perceber isso. Por isso que cada escola teológica tem divergência. Todas elas. As escolas teológicas denominacionais. Praticamente todas são denominacionais. A igreja, né, posso dar um exemplo, né? Católicas, as cristãs, todas elas, né? Tem divergência, justamente por causa disso. Tem umas que crê que o inferno existe, outras crê que o inferno não existe. Outras crê
que as pessoas vão passar a eternidade no céu ou no inferno. Outras já diz que as almas serão aniquiladas, que não existe o inferno, e prega o aniquilacionismo. Até falei devagar que é difícil falar essa palavra. Então, que as almas serão aniquiladas. Então, tem as divergências teológicas, justamente por causa disso, dessas palavras polissêmicas. Porque as palavras têm sentidos diferentes. E justamente esse é o problema. Esse é o problema. E quando você olha para essas diferenças, você vai perceber o quê? Que cada um tem uma tendência a acreditar em alguma coisa. Tem tendência a acreditar em alguma coisa. Acreditar no que é certo, acreditar no que é errado. Por isso que hoje tem religiões que tem, mesmo sendo cristãs, crendo no cristianismo, seguindo o cristianismo, eles têm suas crenças. Então, tem suas crenças, sua forma de pensamento. O que eu acho, aonde está o problema, na minha opinião, é que cada pessoa tem uma tendência a acreditar em alguma coisa. Tem tendência a acreditar em alguma coisa. Eu prefiro acreditar que o inferno não existe. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles versículos e vai interpretar com um sentido diferente naquelas palavras e vai dizer que o inferno não existe. Para mim, esse é o problema. Eu prefiro acreditar que o inferno não existe, então eu vou pegar essas palavras, eu vou colocar outro sentido nela, porque todos falam que está seguindo o contexto. Não tem um, pelo menos é uma expressão que a gente fala também, né? A maioria vai falar o quê? A maioria vai falar o quê? Não, o contexto está dizendo isso aqui. Todos vão dizer, mas vai pôr um sentido diferente naquela palavra. Por isso que tem muitos que crê que a lei foi abolida e outros crê que a lei não foi abolida. Por causa disso. Então, no meu ver, como que você sabe que a pessoa está interpretando certo ou que você mesmo está interpretando da maneira correta? É quando você abre a sua mente, seu coração e deixa as escrituras interpretar as escrituras, sem o seu querer ou a sua vontade. O problema que eu acho é esse, sem o seu querer e a sua vontade. Eu prefiro acreditar que a lei não foi abolida, principalmente quem é mais conservador. Eu prefiro acreditar que a lei não foi abolida, porque se falar que a lei foi abolida, as pessoas vão viver no pecado, vai fazer tudo o que quiser, a hora que quiser. E outras pessoas que são mais livres e liberais vai preferir acreditar que a lei foi abolida. Não, a lei foi abolida, somos salvos pela graça. A lei foi abolida. Então, é que eu estou dizendo, é o querer humano. E eu posso até falar algo aqui. Não deixe a sua natureza pecaminosa interpretar a Bíblia. Não deixa. Porque se você deixar a sua natureza, quando eu falo natureza pecaminosa, é o meu querer, a minha vontade, interpretar a Bíblia. Por quê? Você vai incorrer em erros e vai interpretar de uma maneira errada. Vai interpretar, irmãos. Então deixa as escrituras interpretar as escrituras. Se as escrituras estiver falando algo que você pode imaginar na sua cabeça, porque cada um tem um pensamento, você pode acreditar assim, não, se a Bíblia está falando isso aqui, ninguém vai ser salvo. Ninguém vai ser salvo, porque a Bíblia está falando dessa maneira aqui, quem que vai ser salvo? Aí a pessoa prefere pensar de uma maneira diferente. Não, não é isso aqui que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo outra coisa, essa palavra quer dizer outro sentido. E às vezes a pessoa atropela o texto, muda o sentido da palavra, e tem pessoas que ainda tentam adivinhar o que está na cabeça do autor. Tenta adivinhar. E nem todo fundo histórico, ele deixa claro o que estava na cabeça do autor bíblico. Não fala. Aí vários, tem hora que eu penso assim, né, meus irmãos? Por isso que todos tem que ser humilde. Porque o que adianta, né, a pessoa fazer teologia? Não que eu sou contra, tem que estudar a palavra de Deus, mas 10 anos, 15, 20 anos, fazendo teologia numa escola teológica, que eu estou dizendo, não estudo por conta própria. Porque eu até recomendo estudar por conta própria. Compre o dicionário bíblico, né, do grego, do hebraico, né, e estude ali, aramaico, interpreta a Bíblia mesmo, como ela é mesmo, os textos ali. Isso é necessário. Porque aí a pessoa estuda uma escola teológica muito tempo, e ele tem até orgulho, né? Põe um anel no dedo, fica orgulhoso e pensa assim, eu sei a verdade, eu estudei. Às vezes ele aprendeu errado, porque às vezes a escola teológica ela é tendenciosa, ele aprendeu errado.
é uma teologia congregacional, é o que aquelas pessoas daquela igreja pensam, o que eles acreditam, e tem divergência. Eu posso citar um exemplo aqui, não estou atacando e falando mal não, estou dando um exemplo. A igreja adventista tem sua teologia, então tem divergência com a teologia das Assembleias de Deus, e vai ter divergências com a teologia da igreja católica, e todos falam que está certo. Só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Todos falam que está certo, ninguém vai falar que está errado. E todos vão divergir uns com os outros. Mas a Bíblia é a mesma, a Bíblia é só uma. O texto ali do hebraico, do grego, do aramaico é a mesma coisa. O que está dizendo um dicionário está dizendo o outro. Só que pegam essas palavras de maneira diferente para dizer que na cabeça do autor ele não estava querendo dizer o que a outra escola teológica está dizendo que é. Aí esse é o problema. Então, deixa as escrituras interpretar o contexto e o que ela quer dizer mesmo. Quando você olha para a Bíblia, quando ela fala sobre a lei e a graça, posso citar um exemplo de um texto. Colossenses capítulo 2, o versículo 14, vai dizer: havendo riscado a cédula, o escrito de dívida, a cédula, que era contra nós nas suas ordenanças, que de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Você analisa esse texto, né? Aí muitos vai pensar assim, né? Tá vendo, irmão? Que aí tá falando que a lei foi abolida. Que a lei foi abolida, né? Se for analisar, né? A lei foi abolida, né? Havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, mandamentos e leis, da qual, de alguma maneira, nos era contrária, cravou-a, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, as suas ordenanças. Tá vendo? A lei foi abolida. Tudo bem, e é realidade mesmo, porque nesse ponto tá falando mesmo. Só que se você for analisar, estudar a palavra de Deus, você vai entender que ele está falando do castigo que nos traz a paz. Porque todas as pessoas pecaram e destituídas estão da glória de Deus. Havendo riscado o escrito de dívida. Que dívida que o homem tinha com Deus? A dívida que ele tinha é que ele pecou contra Deus. Aquele pecado de Adão. Romanos capítulo 5, versículo de número 12, se eu não me engano. Romanos capítulo 5, eu acredito que seja ali. Você pode ler. Está dizendo claro que Adão pecou, o pecado passou por todos os homens, por isso que todos pecaram. Então essa era a dívida, o homem tinha que morrer. Então, essa dívida, o que o texto está falando, né? Havendo riscado esse escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, que de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Paulo mesmo diz aos Romanos, no capítulo de número 3 ali, versículo 19, ele vai dizer claramente, ele vai falar que a lei nunca foi para salvar. A lei é um ministério da condenação. A lei é para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Visto que pela lei nenhuma alma será justificada diante de Deus, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei é o ministério da condenação. A lei é mostrando para o homem que ele é pecador e ele está condenado. Então, quando fala que Jesus morreu na cruz ali, esse escrito de dívida foi pago por Jesus. Então, por meio de Jesus agora, ele quitando essa dívida perante Deus, que nós tínhamos com Deus, ele morrendo em nosso lugar, ele nos oportunizou a salvação. Então, por meio de Jesus, nós temos a salvação, as pessoas têm a salvação por meio de Jesus, porque foi pago essa dívida. Aí tem a palavra que fala, né, nas suas ordenanças, justamente, porque essa dívida, nas suas ordenanças, estava claro ali que nós éramos pecadores mesmo, o texto está falando, que nós pecou contra Deus. Então, o pecado está em nosso corpo. O pecado está na nossa vida. Então, o texto está falando bem claro, né? Que ele tirou do meio de nós, cravando na cruz, nas suas ordenanças. Então, nós fomos livres da lei, do pecado e da morte eterna. Então, ele nos livrou, ele nos oportunizou a salvação. Então, estamos livres. O ser humano está livre da condenação eterna. E nessa obra de Jesus, na cruz do Calvário, ele também nos livra do poder do pecado. Ele nos livra. Então, a lei de Moisés,
os judeus entendendo errado, Romanos ali no capítulo 10, versículo 3, 4, ali fala, né, que eles, não entendendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer sua própria justiça. E ele mesmo fala que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele satisfez a justiça de Deus. Então estamos livres agora do poder do pecado e da morte, da condenação eterna. Então, o Espírito Santo vai te dar poder para que você vença essa natureza do pecado que está no nosso corpo. Ele vai te dar poder. O Espírito Santo de Deus. É o que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17 ali. Os desejos do Espírito é contra o desejo da carne, e os desejos da carne é contra os desejos do Espírito. Então o Espírito vai combater contra esses desejos da nossa carne para que a gente faça o que a gente não quer. O que a sua natureza pecaminosa não quer fazer. O que você vai fazer que a sua natureza do pecado que está no seu corpo, no seu membro, como está em Romanos capítulo 7 ali, todo o capítulo 7. O que ela vai fazer? Vai fazer o que é bom. Então, não é guardar a lei para ser salvo. É que por meio do Espírito Santo de Deus, ele vai anular esses desejos pecaminosos da carne. Hebreus, no capítulo 10, versículo 16, fala que essas leis vai estar dentro do nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus. Ela está dentro de nós. E ela estando dentro de nós, você tem força, capacidade, poder para vencer o pecado. Não é aquele desejo incontrolável da carne, porque o ser humano, sem estar transformado por Deus, os desejos da carne dele, os desejos da carne é incontrolável. Ele não dá conta de controlar. A pessoa que tem tendência em alguma coisa que... uma criança mesmo, é um livro que foi escrito ali, ele era branco e foi escrito. Então ele sempre, se ele viveu no pecado, ele vai ter tendência ele vai ter aquela fraqueza em viver praticando aquele pecado. Um exemplo, quem cresceu ou viveu ali, né, na prostituição, né, na bebida, nas drogas, e assim por diante, né, no adultério, a pessoa ele vai ser incontrolável e insaciável. E o Espírito Santo, quando ele entra na vida da pessoa, ele anula esses desejos, ao ponto que a pessoa ele vai ter força para ele vencer o pecado. É o que a Bíblia fala, ele vai ter força, ele vai ter capacidade, não vai ser incontrolável. Porque é incontrolável mesmo. Os pecados sexuais é pior ainda. Mas não é só isso. Outros, a pessoa que tem vício em jogos e assim por diante, né, a pessoa vai ser liberta, ele vai ser livre. Ele vai ser livre dessa natureza do pecado incontrolável. É o que o texto fala. Então a lei foi abolida, a lei de Moisés foi. As leis cerimoniais, civis. Quando fala das leis morais de Deus, essas leis em tábuas de pedra foi abolida também. Foi abolida. Aí você vai falar assim, irmão, então nós vamos viver no pecado. Não, essas leis hoje estão dentro de nós por meio do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que falam que a lei não foi abolida, por quê? Porque Jesus vai falar, né? Mateus no capítulo 5, Mateus fala, capítulo 5, versículo 17, ele vai falar, eu não vim abrogar a lei, eu não vim anular a lei, mas eu vim cumprir. E vocês devem cumprir a lei, é o que ele vai falar. Pode passar céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E não vai se omitir um jota ou um tio da lei. É o que ele está dizendo, não vai se omitir, até que tudo seja cumprido. E quem não exceder os escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino de Deus. Ou seja, Jesus está mandando guardar a lei mesmo aqui. Ele está falando. Isso aí é verdade mesmo. Ele está falando. E ainda tem que exceder os escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus, eles cumpriam a lei ali, mas o coração deles não estava transformado. Então, eles tinham aquele desejo incontrolável do pecado. É que Paulo vai falar quando ele estava debaixo da lei, Romanos capítulo 7. Aquilo que ele queria fazer, que o seu homem interior queria fazer, o pecado estava com ele, que é na sua carne. O bem que quero fazer, não faço, que é o seu homem. Ele está falando quando estava debaixo da lei, que o seu homem interior queria fazer o bem, mas o pecado estava no seu corpo. Então ele está dizendo que era incontrolável. Quando veio o mandamento, que falava para não cobiçar, despertava todo o desejo de cobiçar, vindo da carne do apóstolo Paulo. Então, o Espírito Santo, ele anula esses desejos, ele transforma a pessoa, ele transforma. Ele muda sua mentalidade, seu coração, ele te dá força para você vencer. Paulo vai dizer, o meu homem interior
tenho prazer na lei de Deus. Mas com a carne eu tenho prazer na lei do pecado, que está no meu corpo, nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que com entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a natureza pecaminosa a lei do pecado. Aí tem pessoas que falam assim, não, irmão, aí é a lei, é quem está debaixo da lei. Justamente, quem está debaixo da lei, ele não estava regenerado, transformado, mudado. Ele estava tentando ser salvo por guardar os mandamentos. Como que uma natureza do pecado vai conseguir guardar o mandamento de Deus? É impossível. É impossível. Não, jamais. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ele jamais consegue guardar a lei de Deus. Ele pode conseguir por um período, mas ele vai ceder ao pecado. Porque o pecado, no nosso corpo, ele é incontrolável. Então é o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 2. O Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou. Qual que é a característica de um verdadeiro convertido? É aquele que o Espírito Santo o livrou da lei do pecado. Paulo vai dizer claro, em Romanos capítulo 7, que o pecado estava em nosso corpo. O pecado. Então, a mesma pessoa não estando debaixo da lei, como o judeu estava, os sacerdotes, escribas, os fariseus, as pessoas que não estão guardando essas leis para ser salvo, ele também está controlado pela lei do pecado, pela lei pecaminosa. Ele também está controlado. Todos estão controlados. E por meio do Espírito Santo de Deus, ele consegue vencer o pecado. Ele consegue vencer. Então, o escrito de dívida foi pago. Hoje Jesus nos oportunizou a salvação. E em Jesus temos a salvação. Mas um verdadeiro convertido, ele foi livre dessa lei do pecado também. Você pode pecar, você vai pecar. Não tem como. Esse corpo você não foi livre dele. Nós vamos ser livres desse corpo quando Jesus mesmo glorificar esse corpo na ressurreição dos mortos, né? Aqueles que estiver vivos na vinda de Jesus também, né? Então nós vamos ser livres, porque esse corpo será transformado, será em glória. Mas nós estamos dentro desse corpo, a sua alma. Então, quando você analisa a palavra de Deus, você vai pecar. Só que a prática do pecado é uma evidência de que a pessoa está sendo controlada pela natureza do pecado. É a evidência, é a pessoa que vive na prática do pecado. Essa é a evidência. E qual que é a evidência que a pessoa nasceu de novo? É quando a pessoa não vive na prática do pecado. Tem muitas pessoas, crentes verdadeiros, que eles caiu no pecado. Só que ele se arrependeu, mudou de vida, foi transformado por Deus, se arrependeu e não pecou mais, porque ele falhou. Igual Davi falhou contra Deus. Muitos falharam contra Deus, se você for analisar a Bíblia. Então, Moisés mesmo, Moisés falhou contra Deus, ele estava debaixo da graça. Ele falhou contra Deus. Abraão falhou contra Deus também. Ele teve erros também, Abraão. Então, mas eles estavam em Cristo Jesus, eles eram crentes, serviu a Deus, e eles se arrependeram. Deus vai falar para Abraão, né? Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Deus sabia que ele ia pecar? Sabia. Ser perfeito diante de Deus é você não viver na prática do pecado, você agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Ser perfeito diante de Deus é isso. Deus sabe que você vai falhar, mas você está servindo ao Senhor. Então, a forma de vencer o pecado é justamente a pessoa buscar o Espírito Santo de Deus. Então, a lei de Moisés ali, a vigência da lei, ela foi abolida mesmo. Isso é a realidade. Amém, irmãos? Então, só até aqui. O vídeo está ficando um pouco longo. Eu não gosto de fazer vídeo muito longo, né? Que às vezes, talvez muitas pessoas não tenham tempo ali de estar vendo o vídeo, né? Ou talvez não tenha nem paciência. Mas tinha que ter paciência, né, irmãos? Tem que ter paciência pelas coisas de Deus. Às vezes a gente perde tempo com outras coisas, mas para ser edificado através das coisas de Deus, às vezes a nossa carne às vezes fala mais alto, né? Porque o Espírito nos conduz a buscar as coisas do Espírito, né? O que a Bíblia fala é isso. Então tem que dar lugar para o Espírito. Amém, irmãos? Então Deus abençoe os irmãos. Se Deus quiser, vamos continuar aqui fazendo vídeos, edificando uns aos outros, né? E crescendo na graça e no conhecimento da palavra. Amém, irmãos? Então Deus abençoe os irmãos. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.